Olá, como estão? Mais uma vez aqui estamos para o nosso programa Café com José, aqui da Igreja de São Paulo, na cidade ou na vila de Brookfield, no estado da Connecticut, nos Estados Unidos. Este é um programa que vamos a fazer desde o ano 2018 e fazemos em português e inglês. Portanto, isto é um programa tirado da Bíblia, todas as mensagens são com base na palavra de Deus. O propósito é levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra. Isso comandou-nos Nosso Senhor, ir por todo o mundo e proclamar a palavra, o Evangelho, para todas as nações. Hoje não podemos ir a todo lado, que há muitas nações que tão pouco nos deixam ir proclamar a palavra, mas pela via da internet e do rádio, da televisão e dos satélites, pode-se ir lá, não fisicamente, mas pela tecnologia. Ah, o meu nome é, como disse, é José Bernardo. Eu sou aqui um membro desta congregação em Brookfield e, portanto, o nosso endereço é o número 174 da Visconir Road, em Brookfield, Connecticut. Começando por falar o que é que falámos na semana passada, o título da mensagem foi Mas Deus, tinha sido tirado da Epístola de São Paulo aos Efésios e desenvolvemos essa mensagem. Portanto, hoje de novo temos uma mensagem nova. Esta foi tirada e por coincidência é uma das leituras hoje da festa de Nossa Senhora, portanto, que é Nossa Senhora da Graça e da Ascensão a Ascensão de Nossa Senhora ao céu, portanto, que é festa hoje no dia 15. Ah, e essa leitura é do profeta Isaías, no capítulo 61. E eu já tenho aqui a minha Bíblia nessa passagem, e, portanto, esta mensagem foi tirada de lá. Vou começar a ler, são alguns versos, não muitos, e, portanto, eu posso começar a ler sobre o profeta Isaías, e é portanto quase no fim do capítulo 61. E a Bíblia diz-nos: Com grande alegria rejubilei no Senhor, e o meu coração exulta no meu Deus, porque me revestiu com a roupagem de salvação e me cobriu com o manto da justiça. Como um noivo que cinge a fronte o diadema, como uma noiva que se adorna com as suas joias. Assim, porque assim como a terra produz os seus germes, e o jardim faz brotar as suas sementes, assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e os hinos diante de todas as nações. Palavra do Senhor. E como eu li alguns destes versos no capítulo 61 de Isaías, que serviu de base desta mensagem. O título da mensagem é A Roupagem de Salvação. Nesta passagem de escritura que eu acabei de ler, as palavras do profeta Isaías dão-nos uma vivida ilustração que somente Deus nos pode vestir-nos ou pôr-nos roupa, pode vestir-nos no vestir-nos com o manto da justiça e com a roupagem da salvação. Quando Adão e Eva, isto que aconteceu no Jardim do Paraíso, como se comeram do fruto proibido e pecaram, como é óbvio, eles deram conta que estavam nus, portanto, até esse momento nunca se aperceberam disso, mas quando entrou o pecado, aperceberam-se que estavam nus. E então prenderam folhas da figueira, umas às outras, e colocaram-nas como fosse, são cinturões à volta do rijo, mas parece que as folhas da figueira não cobriram a nudez. E a Bíblia diz-nos que Deus fez para Adão e a sua mulher umas túnicas de peles de animais e vestiu-os. Isto quer dizer que o pecado logo implica a morte de algum, e, portanto, inocentes animais, que Deus, portanto, para ter a pele para os cobrir, portanto, o pecado normalmente traz sempre morte, e por vezes, como nesta passagem, isto é pela Bíblia toda, é um facto aquilo, as consequências do pecado. Muitos anos depois, está, Moisés prescreveu, Deus prescreveu através dele
o sacrifício de animais, como começou aqui no livro do Gênesis, isto era a sombra dos bens futuros, isto é o tipo ou a sombra do sacrifício que Jesus, o Messias, viria a fazer cerca de 2000 anos depois, antes portanto, depois do book do livro do Gênesis, e portanto há cerca de 2000 anos na nossa era que estamos agora. O primeiro ponto da mensagem é a roupagem de salvação. A roupagem de salvação e a justiça de Deus que vêm pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Portanto, isto, como Paulo nos diz nas epístolas aos Romanos, que também representa nós como os seus seguidores, obviamente. A Bíblia diz-nos: aquele que não havia conhecido pecado, aquele que é em Jesus, Deus o fez pecado para que nós tornássemos nele a justiça de Deus. Portanto, Jesus, que era o inocente, que nunca pecou, Deus, ele tornou-se ele o pecado para fazer, no momento em que ele morreu na cruz, portanto, pagou todo o pecado do homem, foi feito nele, ele, portanto, pagou por esses todos nessa altura. Isaías 61, 11, que é a passagem que eu acabei de ler, compara aqueles que receberam esta salvação e justiça durante o período de favor de Deus, como as sementes brotam no jardim. Assim o Senhor fez germinar a justiça. Ah, Nós estamos nesse período, no período da Igreja. Isto começou há cerca de 2000 anos, quando um dos profetas do Antigo Testamento, Joel, disse que nos dias, dias que estamos agora, nos dias futuros, de Deus porá o seu espírito em todos, homem e mulher, até essa altura somente os profetas e o povo judeu, que alguns reis e profetas tinham acesso a isso, mas isso foi quando Pedro proclamou aquela mensagem no Pentecoste e, portanto, veio-se a cumprir essa profecia. Portanto, depois Jesus foi depois de Jesus ascender ao céu e, portanto, até ele regressar, estamos nesse período, o período do Espírito Santo, o período da Igreja, os últimos dias, como assim podemos dizer. Uh, Até depois da sua ressurreição, até o dia que ele voltará, e então aí será, portanto, o fim ou esse tempo da graça de Deus que estamos agora. A Bíblia diz-nos na segunda epístola aos Coríntios, para que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, ouvindo no tempo favorável e ajudante no dia da salvação. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. O segundo ponto, vestidos com Cristo. Nós necessitamos nos vestir com Cristo. A Bíblia diz-nos nos Romanos, outra vez, revestivos, aí está, antes no Senhor Jesus Cristo. E não vos preocupais com a carne para satisfazer os seus apetites. Porque sem uma relação pessoal com Jesus Cristo, as nossas boas ações são como a roupa suja, como disse o grande profeta Isaías, que por coincidência a mensagem foi tirada dele, esta mensagem do dia de hoje. O profeta Isaías disse: todos nós éramos como homens impuros, e a nossa justiça como roupa manchada. Murchamos como folhas secas, e as nossas iniquidades, como o vento, as arrastaram. Aí está, portanto, o nosso melhor que podemos oferecer a Deus é como roupa suja, portanto, a nossa justiça, e isto, portanto, e é quando não estamos com uma relação pessoal como experimentam a salvação de Jesus Cristo. Portanto, todos nós estamos nessa condição. Aquilo que tentamos fazer para Deus nunca é aceitável, portanto, porque nós estamos nos nossos pecados. Como seguidores, nós estamos já revestidos, nesta alma toda, como seguidores, aqueles que seguem, obviamente. Como Ele, ele é que é a luz que nos ilumina. Mas nós vivemos ou não vivemos. O mundo parece que cada vez vai as coisas pioram. No mundo onde as trevas reinam e, portanto,
A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, portanto, qual é o mundo? É um mundo que rejeita, que, portanto, a ordem social, que não aceita a mensagem do Evangelho. Portanto, esse é que é o mundo e o inimigo, sim, tem o poder sobre isso. Ah, nós experimentamos essa trevas ou escuridão nos nossos pensamentos, sobretudo, nas ações e, sobretudo, pelas pessoas que estão à nossa volta, essas que estão no mundo, como eu me referi. Simplesmente nós não podemos andar pelo caminho estreito, pelo nosso poder, porque os nossos pensamentos e as nossas ações empurram-nos fora do caminho de Deus. O que é que temos que fazer? Só podemos andar mediante o Espírito Santo. E entretanto vou bebendo mais um bocadinho de café. Com o Espírito Santo é que não podemos haver a vida cristã sem o Espírito Santo. Como crentes, nós precisamos, como disse, do Espírito Santo para nos guiar e para nos dar poder. Os apóstolos, depois uns dias depois, não sabemos os dias, não muito tempo, quando Jesus subiu ao céu, eles perguntaram quando é que ele ia restaurar o reino de Israel e Jesus respondeu-lhes que os tempos que o Pai marcou, portanto ninguém, não era para eles saberem, mas ele disse receber a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, começando por Jerusalém, pela Judeia, pela Samaria e até aos confins da terra. Portanto, ainda estamos, né, nesse tempo, e portanto, o que é que ele disse? Tendes o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não temos poder nenhum para somente, nem tão pouco para sermos testemunhas de Jesus. O apóstolo Paulo exorta-nos na Epístola aos Galatas, também ele diz: digo-vos, pois, andai segundo o Espírito, isto é, e não satisfareis os apetites da carne. Portanto, o apóstolo Paulo também diz o mesmo. Embora o caminho de Deus parece difícil, pois a porta é estreita, como Jesus disse, mas conduz-nos sempre à paz. Jesus foi bem claro João, no capítulo 14, 27. Jesus disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a paz como o mundo. A paz do mundo é desde que nos estejamos em guerra a matar uns aos outros, estamos em paz, mas a paz do Senhor é algo diferente, é um estado da alma que, portanto, transcende as circunstâncias, podemos estar num balde profundo ou no cimo da montanha, pois podemos de ambas as maneiras, portanto, a alegria é uma coisa das circunstâncias, portanto, eu posso estar alegre agora porque fiz uma festa ou beber uns copos com os amigos, mas isso é circunstância. Ah, a paz é outra coisa diferente, portanto, transcende essas circunstâncias. Mesmo na Epístola aos Filipenses também diz, e a paz do Senhor que sobrepuja, ah, permanece sobre todas as circunstâncias, guardará os corações e os pensamentos de Jesus Cristo. Portanto, a própria Bíblia diz isso. Ah, Pelo outro lado, o caminho fácil e largo leva-nos somente para tropeçar e para as trevas. É o caminho largo. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que seguem por ele. Portanto, a maioria vai por o caminho largo, ou o caminho que é esse caminho. E oposto, pelo contrário, como é estreita a porta que conduz à vida, e quanto apertado é o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que encontraram. Portanto, ah, Jesus disse no Evangelho de São João que a porta conduz à vida, ou o caminho conduz à vida, é um caminho estreito. E se ele diz que é um caminho estreito, é caminho estreito. Mas nós temos a tendência de pensar que é de outra maneira, mas não é. Não é. O caminho é estreito, mas esse caminho leva-nos ao céu. E, portanto, para estarem nesse caminho, não há outra maneira. Temos que ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. E nunca, praticamente, acaba nenhuma mensagem, quer seja em português ou quer seja em inglês, sem vos convidar a ter uma relação pessoal com Jesus Cristo.
A pergunta normalmente o que é que eu devo de fazer? Ah, a Bíblia é bem clara nos Atos dos Apóstolos que temos de se arrepender. Que sem arrependimento não há o perdão dos pecados. E como, por exemplo, como uma prece como esta, Senhor, tem piedade de mim, ou tendo compaixão, ou misericórdia, como que todas estas palavras são sinónimos, vindo à minha vida, eu tenho, arrependei-me dos meus pecados e quero ter uma relação pessoal nesta vida, e quando esta vida terminar, ter um lugar no vosso reino eterno. E é, portanto, como uma prece como esta, eu acredito, portanto, que o Senhor entrará nas vossas vidas e, portanto, a partir daí precisam de estudar a Bíblia, ter uma igreja. Temos aqui esta, se vives aqui próximo, em Brookfield, ou outras quaisquer, não importa, católico ou protestante, ou seja qual for a denominação, portanto, interessa é que acreditamos no Evangelho, na vida, na morte, na ressurreição e na ascensão do Senhor ao céu. Esta é a mensagem do Evangelho. Nunca quero também deixar de orar pela esta nação, que nós bem precisa o Presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, o Senado, o Congresso, o Tribunal Supremo, portanto, também a Câmara dos Representantes, o Congresso, e os governadores todos dos Estados da União, as cidades, os presidentes dos municípios e os presidentes dos autarcas das vilas e das pequenas autarquias. A Bíblia é bem clara, manda-nos orar por quem está a exercer a autoridade sobre nós. E aqueles que, especialmente também a polícia, os bombeiros, todos aqueles, e sobretudo ainda por doutores, e como se lembram muito de vós, quantos anos andámos a orar pelo vírus do corona e, portanto, pela graça de Deus, parece que está muito melhor que quando estava aqui há uns anos atrás. Mas, sobretudo, ainda há doutores e em partes do mundo vulneráveis e, portanto, doutores que põem a sua vida em risco no seu dia a dia para os pacientes, para aqueles que tomam conta. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Ah, até à próxima semana, até outra mensagem em português. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield, state of Connecticut, in the United States, and we finish another video or another message in Portuguese of our program Coffee de Joe or Café com Jesus. This program we start doing, we start in 2018. This is we do in Portuguese language and we translate for in Portuguese and you translate for English. My name is Joe Bernardo and I am a member of this parish almost 25 years, so it's a long run here. And from here we do these videos. So you are already, this is the 8th year and we keep going and strong I hope and until the Lord tell us to move forward we do. The last message you proclaimed was but God was taken from the Epistle of the St. Paul to the Ephesians, and we developed that message. Today we have a new message. Today we come in remembrance is the feast day of the Blessed Virgin Mary, the Ascension of Blessed Virgin Mary to heaven. Is August 15, and by coincidence, one of the readings it was part of is the base for this message of this week. And I'm gonna start reading from Isaiah the prophet, all a few verses, and the Bible says, this is Isaiah 61, 10 to 11. I delight greatly in the Lord.
My soul rejoice in my God, for he has clothed me with the garments of salvation, and arrayed me with a robe of righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, as a bride adorns herself with her jewels. For as the soil makes the sprout come up, and the garden causes seeds to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and the praise spring before the nations. The word of the Lord. As I mentioned, this measure when I finished the reading, so the tile is garment salvation. In this passage of scripture, Isaiah's word picture illustrates the priceless, beautiful coverings that only God can provide. The garments of salvation and the robe of righteousness. When Adam and Eve they eat the forbidden fruit of they sin in the garden, they realize their nakedness, and you see, until that point they never thought they are naked. But when sin entered right away, makes the thing change, and but so they sew fig leaves together for clothes, but it seemed like, but their covenants are inadequate, so God clothed them with an animal skin. So we presume God already kill animals. Sin always bring that, and sometimes like we presume God already killing innocent animals to covering them because is a foreshadow or a type to the our Lord Jesus. This happened way thousands years later, but before that. Years later, Moses, God through Moses prescribed animal sacrifice, which really is a type of foreshadow the Messiah sacrifice for sin. The first point of this message is salvation garments. That's the title of the message. Now the salvation garments and the righteousness of God that comes through the faith in Jesus Christ for all who believe. So this was taken from the Epistle of the Romans, and they represent us as believers. The Bible says in 2 Corinthians also, God made them with Jesus, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So you can't become righteous in our own. So we got to be clothed. Uh, uh, in the later ahead in the message, Isaiah said, "Our righteousness is like filthy rags." So he needed to be covered with the righteousness of Christ and his salvation. For instance, Isaiah 61:11 compare those who all received this salvation and the righteousness during the period of Lord's favor to like seeds sprout and grow. And we are in this period since Jesus ascended to heaven. Uh, one of those minor prophets of the Old Testament, Joel, he prophesies in the latter days the Holy Spirit will gonna be poured in the men and women and all the flesh. And this took place when the Apostle Peter delivered that great message in the Pentecostal days. So from that moment when since our Lord ascended into heaven, we are in that period of God's favor, of the period of grace of God, the period of the Holy Spirit, the time, the church age. So this is a real the about 2,000 years you are in this period of God's grace, of God's favor. The Bible says, and this period going to finish when Jesus return again. So until our Lord don't still in heaven, don't return to the earth, so we are living this period of the grace and period of in the time of the church. The Bible says, as God fellow workers, we urge you do not to receive God's grace in vain. For he says, at the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. So we are the day and the time for is now, and you'll be now until the end of until our Lord return. The second point is clothed with Christ.
We need to be clothed ourselves with Christ because we can clothe ourselves. That's the problem. The Bible says in the Romans, rather clothe yourselves with with the Lord Jesus, and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Because apart from one relationship with the Lord or the Jesus, our righteousness is like pollute garments, like Isaiah said. Isaiah said, all of us have become like one who is unclean, and our righteous deeds are like filthy rags. So we see, well, the best you can do for the Lord in our sinful condition in this side is filthy rags, what He can offer. So we need to be transformed by the renewal of mind. We need our sins forgiven, and after that you are clothed, not because you can earn that, because grace is you receive by faith in the Lord Jesus Christ. So grace you can earn or you can work to have. So we gotta receive by faith, and it's a gift from God. Uh, as believers in Jesus, we are already full clothed with Him, with Him, Jesus. Our light truly has come, but we still live in this sinful world. The God is this world, like in the Epistle of Second Corinthians, is Satan. What is the world? The world, the social world. They rebel against God. They don't accept the the government, let's put this way, the government of Jesus Christ. And so you are in rebellion, and this is the world is dominated by the kingdom of darkness, by Satan. Uh, and the times you experience that darkness both in our thoughts and actions, because you are in influence too, and from especially the people around us, they created that influence, and that we live in this sinful. But we are. You are clothed with Christ. You simply can walk the narrow path, path in our own. So we know what you need. You need the Holy Spirit to give us empowers and give guidance. Uh, After our Lord they ascended to heaven, the disciples ran away. They asked a question, and they said, "Lord, is this time you're gonna restore the kingdom of Israel?" And Jesus, they never say yes or no. A lot of people, they think, oh, no, 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 no. Jesus, they don't answer that. Whatever Jesus said was like this. Uh, the times of the Father said is not for you to know. But he said, like again, like the message of last week, but you're gonna receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, until the ends of the earth. So Jesus promised the power of the Holy Spirit gonna dwell with us to do what? To empower us and to give us the strength to live the Christian life. Apart from the Holy Spirit, you cannot live the Christian life. We have no power. You cannot do it. That's very clear. How you can depend on God in our sinful nature come. So we need to really be a clothed from the eye. This message is all about. As believers, you need the life of the Holy Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. So this was one verse taken from the Epistle of the Galatians. They say the same thing. Although the path of God seems difficult, the path to leads to life, or the broad way, seems like is, and the other way around, it seems like the narrow path is tough and tough, or difficult and difficult. Uh, on the other hand, even though the way of weakness seems like easy, but what it leads? It leads only to darkness and stumbling and perdition most of the time. Always, until we are in this earth, we have always, you can repent anytime. We don't know, it's a mystery, even though nobody could really understand. But that's exactly the way most of the people, they go in that narrow way. This is the words taken from, it's not my own words. You got to think whatever I'm proclaiming is taken from the Bible. This is whatever my words don't mean absolutely nothing. This is whatever God's word says. And Jesus said, enter by the narrow gate.
So this is the words. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. So this is the words of Jesus. In the other end, he said, the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. So it's not too many people that find it. So, but you can be one of these people. Today is the day of salvation. That verse I read from Second Corinthians, and you can have uh, a personal relationship with the Lord. What am I supposed to do? All the in the New Testament, as the New Testament, the Lord, everyone come to Him, he must repent. He paid our sins almost 2,000 years in the Calvary, in the cross, and he becomes sin, as I read in this passage in the First Corinthians, he becomes sin for us. So he never sinned, but so he paid the price. So you and I, you can have a personal relationship with you, repent and like a prayer like this, Lord, come to my life, forgive my sins. I know I am a sinner. I forgive my sins, and I want to have a personal relationship with you in this life. And then whenever this life, when the Lord returns before we die, we have a personal relationship with Him. And when this life ends, or our Lord returns for the second time, have a place in the eternal king or a place in heaven. So this was the message of this day, the 15th of August 2025. I never finish any message. Always doesn't matter or left or right is in the power of always. Since 2018, we pray always those who are uh, exercising authority over us. Uh, so you pray for the president. The Bible is very clear to command us to pray for our leaders, and I pray for our president, Donald Trump, for his government, for all branches of this government, from the Senate, the Supreme Court, the House of Representatives, the Congress, uh, the governors of the states, the mayors of the cities, uh, the first elect men of the small towns and or village, and police, firefighters, all they exercise, even they put their life in danger almost a day for our sake. Still the doctors, we pray for a lot of years here for the COVID, and seems like every is go, but in some parts in the world they still go still strong. So I pray for doctors and those nurses. They put their lives on the line each day to help those real they need help, and sometimes they are themselves put themselves in danger. So this was the message of this week, and we promise to come again next week with another message in English and in Portuguese. Until then, God richly bless you in the name of the Father and Son and Holy Spirit. Amen.